Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 114 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Juliano, que defende a sua fé com unhas e dentes. Muito bem. Eu sou Juliano, estou aqui com o João, que sabe fazer a dança do elefantinho. Que é isso, cara? Vai ter que explicar depois. Vamos lá. E eu sou o João Rodrigo e eu estou aqui novamente com meu amigo Paulinho, que apesar de ser o fundador, diretor, a pessoa máxima de Irmãos.com, é um jovem da verdade. Que isso, rapaz? Que isso, propaganda da concorrência aqui? É um cara que defende a verdade também. Não, o pior é que ele se apresentou assim: eu sou o João Rodrigo, estou aqui de novo. De novo, que saco. Não, eu falei novamente, cara. Novamente significa verdade. Eu estou aqui novamente. Feliz, sabe? Contente de estar aqui participando novamente do podcast Irmãos.com. Oh, que bonito. E o João Rodrigo, pra quem não conhece, né, ele sempre grava com a gente os programas de apologética, que é um tema sempre pedido e algumas vezes criticado também aqui no podcast Irmãos.com, porque sempre gera alguma polêmica, né? Sempre tem pessoas que não concordam, mas a gente tá aqui pra falar da nossa fé, e é exatamente o tema do programa hoje, a fé cristã. Nós vamos começar a desenvolver um pouco mais, falando um pouco mais sobre a fé cristã. É por isso que estão aqui Juliano e João Rodrigo. Cá estamos aqui. Oh, certeza. Por que eu falei que pode ser polêmica? A gente já pode começar com uma afirmação que todos os caminhos levam a Deus, não importa muito por que caminho você vai, todas as religiões estão buscando a mesma coisa, são maneiras diferentes de mostrar a mesma coisa ao mundo, de encarar coisas de Deus, de encarar a divindade, né? Cada religião tenta de um jeito interpretar a divindade. Queria saber de vocês, nossos convidados ilustres, como que é isso? Nós, como cristãos, podemos admitir isso, que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões realmente levam ao sagrado? Essa afirmação sobre todos os caminhos levam a Deus e todas as religiões, elas na verdade são modos diferentes de alcançar o sublime, de alcançar o supremo, de alcançar a divindade, é algo que está muito em voga e que na verdade está fervendo aí de uns 20, 30, 40 anos para cá, mas que nos dias de hoje realmente a gente percebe isso muito mais presente no cotidiano das pessoas. Ou seja, tem se tornado ofensivo fazer nos dias de hoje afirmações a respeito da verdade. Ou seja, de qualquer coisa que seja verdadeira. Vocês estão entendendo? Não sei se você já tiver essa experiência com alguém. Sim, sim. É o tempo do relativismo. Ou seja, você afirmar em matéria de fé, de religião, que alguma coisa é verdadeira, é ofensivo para a maioria das pessoas. Vamos parar para fazer até uma analogia assim, até um pouco forçada, sabe? Eu não posso ser relativista quando eu leio, por exemplo, o rótulo de um remédio, o rótulo de um inseticida, o rótulo de um veneno. Vou comprar uma lata de veneno no mercado, eu vou ser relativista com aquilo. Ou seja, eu vou ler as instruções presentes ali naquele rótulo, dizendo, olha, tenha cuidado, não deixe isso aqui exposto para crianças, por exemplo. E daí você relativista, eu vou falar assim, não, peraí, isso aqui é verdade só para quem escreveu este rótulo, deste item, deste veneno, desse remédio. Para mim não é verdade. Eu estou fazendo um relativismo em cima daquilo que está escrito. Só que aquilo ali, na verdade, é uma verdade. Existe um fundamento para que aquilo seja considerado como verdadeiro. Agora, quando a gente entra no âmbito da fé, quando a gente entra no âmbito da religião, as pessoas elas querem relativizar tudo. Olha, que bom que você é cristão, você está buscando uma espiritualidade sublime, mas eu conheço ali uma pessoa que é hindu, e entre o seu panteão dos seus milhões de deuses, ela também está buscando o sublime, também está buscando. No final das contas, nós estamos em caminhos diferentes, mas nós estamos tentando chegar num mesmo plano superior. E isso se torna realmente algo muito perigoso. Juliano, sim, aproveitando a sua presença aqui entre nós, eu quero assim, de bate-pronto de você. Em que está baseada a sua fé? Na ressurreição de Cristo. Pronto, fechou. Então, você veja só que definição direta do Juliano, em cima da ressurreição de Cristo. E daí nós fazemos a seguinte colocação e a seguinte analogia. Todas as religiões presentes no mundo acreditam em Jesus? Ponto 1. Não. Todas as religiões presentes no mundo acreditam na ressurreição de Jesus? Não devido à pergunta 1 já, né? Exatamente. A maioria já não crê em Jesus, então quiçá acreditar na ressurreição de Jesus. Mas a questão é que das que creem em Jesus, algumas não, ou várias não creem na ressurreição dele. Exatamente. Então eu posso dizer
que todas as religiões do mundo são iguais e que todas as religiões do mundo apontam para o mesmo centro? Não posso. Os seus fundamentos... Não devido a isso, né? Porque o centro da nossa fé é Jesus e a sua ressurreição. E a sua ressurreição. Então, isso faz com que a afirmação da verdade da fé cristã se torne algo realmente muito incômodo para algumas pessoas. Você veja só, eu até estava raciocinando em cima de algumas coisas e lendo sobre determinados assuntos, e muitos, na verdade, já até ouviram a respeito da parábola do elefante. O Juliano fez gracinha comigo, né, Juliano? Sobre a dança do elefantinho. Depois, você sabe que agora a gente tem vlog, né? Videolog no nosso site, né? A gente vai gravar o João Rodrigo dançando a dança do elefantinho. Muito bem! Qual que é a parábola do elefante, João? Então, você veja só. Existe essa parábola do elefante por aí, que alguns pluralistas religiosos, né, alguns relativistas, gostam de usar. É mais ou menos assim. Existiam 4 cegos e um elefante, e esses 4 cegos estavam apalpando um elefante. O elefante paradinho ali, 4 cegos apalpando. Um estava com a mão na tromba, outro estava com a mão na perna do elefante, um estava com a mão na orelha e outro com a mão lá no rabo do elefante. No rabinho, pra não ficar muito no rabinho, né, pra não ficar muito pejorativo. No rabinho do elefante. Tá? Rabinho chacoalhando, ele segurou o rabinho do elefante. E daí um dos 4 cegos disse assim, olha que coisa fantástica, eu estou abraçando aquele que estava segurando na perna do elefante, eu estou abraçando um tronco de árvore. E daí o que estava lá na tromba falou, não seja ignorante, eu estou, na verdade, tocando a mesma coisa que você está tocando, mas o que eu estou tocando aqui é uma cobra gigante aqui, e ela está quieta, ela está dormindo e eu estou conseguindo tocar nela, né? Ele estava na tromba do elefante e achou que era uma gigantesca de uma cobra. Aí o outro cego disse assim, calma lá, gente, o que é isso? Eu estou tocando a mesma coisa que vocês, e ele estava tocando na grande orelha do elefante, falou, isso aqui na verdade é um grande abanador, eu estou me abanando aqui e me refrescando nisso, olha só que coisa interessante. E o último dos cegos que estava lá no rabinho do elefante, né? Ele falou, todos vocês estão equivocados, porque o que eu estou segurando, na verdade, é uma corda, tá? Ou seja, 4 cegos estavam tocando um ser e cada um estava dizendo que estava tocando uma coisa diferente. Algum deles era de Jericó, não? A criatividade bíblica do Juliano me surpreende. E daí, cada qual estava tocando uma parte do elefante. Só que é aquela coisa de assumir a parte pelo todo, né? Exatamente, só que acontece. Apenas uma pessoa que estava realmente conseguindo enxergar o que era aquilo, podia dizer, olha, nem é corda, nem é tronco de árvore, nem é abanador e nem é cobra. Isso, na verdade, é um elefante. Ou seja, apesar de que cada um estava tendo uma interpretação, tendo a sua cosmovisão ali, né, mesmo, né, diante daquele cenário, apenas uma pessoa que era um agente externo, que estava enxergando aquilo, pôde dizer para eles, vocês estão cada um tocando um elefante, só que tocando cada um numa parte do elefante. Aonde que eu quero chegar com isso? Que podem existir elementos de verdade dentro de todas as religiões. E até coisas boas, tá? Eu sempre ressalto isso em palestra, em aula, quando a gente está trabalhando, que existem padrões, muitas vezes morais, ou seja, sociais dentro de um contexto religioso, que são bons e que até estão presentes dentro do cristianismo. Mas existe um fator que nós não podemos negar nos dias que nós estamos vivendo. A verdade existe. E a verdade é que aquela pessoa que estava enxergando ali de fora tinha a capacidade de enxergar. Eu não estou querendo puxar, gente, sabe? Quem tá ouvindo, né? Você, Paulinho e Juliano sabem disso. Não estou querendo puxar para nós um lado de arrogância. Não é isso, sabe? Porque isso muitas vezes, vocês concordam que falar que o cristianismo é verdadeiro, nos dias de hoje pode soar como algo arrogante, não é verdade? Sim, com certeza. O Juliano mesmo estava compartilhando certa vez comigo sobre experiências que ele teve nesse sentido, né, Juliano? Na verdade, assim, cada um quer ter o seu próprio cristianismo, né? Um cristianismo à la carte. Você vai lá no cardápio, escolhe, tipo, sei lá, um Subway. Você escolhe, eu quero esse pão, eu quero esse recheio, tá pronto meu cristianismo. Não é nem cristianismo, né? É questão da fé mesmo, da religião, né? Exato. Só que esse aspecto a gente acaba se defrontando com pessoas que não são cristãs. É uma linha muito tênue que a gente tem que ter cuidado na hora de expor a veracidade da fé cristã, é expor a verdade com amor, sabe? Isso, cara, vou falar uma coisa pra vocês, é um negócio difícil, porque se realmente aquilo que a gente está falando, olha, eu tô puxando para aquilo que o próprio Senhor Jesus disse. O que Jesus falou a respeito dele? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém
ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai ao Pai. É ninguém vem ao Pai se não for através da minha pessoa. Então, aonde que a gente quer chegar nisso? É mostrar para a pessoa que não conhece a Cristo que existe tão somente um caminho, e esse próprio caminho foi o próprio Senhor que falou. Então, assim, de que maneira transmitir? Esse é o grande desafio. É o meu desafio, Paulo. É o meu desafio, Juliano. É o meu também. É transmitir para as pessoas a verdade da fé cristã com amor, sabe? De modo a não só que o cristianismo é arrogante, presunçoso ou coisa do gênero, mas simplesmente que isso não é a minha visão, mas é a visão que o próprio Senhor Jesus deixou a respeito das coisas. Você pode até duvidar disso, mas é isso que a gente crê até a morte, né? Até a morte, sem dúvida. Dentre as experiências que eu já tive assim, de conversar com as pessoas a respeito de fé, a respeito de cristianismo, teve uma vez, não sei se há 1 ou 2 anos atrás, eu fui com um professor da faculdade que eu trabalhava para São Paulo, 5 horas de viagem, e depois de um pouco de conversa, nós entramos na conversa sobre religiões. Ele disse para mim que ele não se considera ateu, ele se considera agnóstico, que ele até crê em alguma coisa, mas o grande questionamento dele é o seguinte: se o cristianismo está certo, e de acordo com a base que ele tem, o que vai acontecer com as pessoas que creem que são muçulmanas, por exemplo? Interessante. Aí ele entrou nessa questão desse relativismo. O argumento dele é um argumento interessante. Porque o que acontece com essas pessoas que creem e que vivem a fé muçulmana, ou seja, qualquer fé que for, e que faz como muitos cristãos, que levam até as últimas consequências à sua fé, independente de qual fé seja, mas leva até as últimas consequências. Ele falou assim: então eu não consigo acreditar no cristianismo, porque me parece mais uma questão cultural por eu estar aqui no Ocidente, porque se eu tivesse nascido no Oriente, muito provavelmente eu poderia ser muçulmano ou alguma outra religião. No Japão, uma religião chinesa, uma religião hindu, ou coisas desse tipo. Esse argumento é algo realmente que nós precisamos ter bastante cuidado. Tudo que você falou, eu vou tentar trabalhar de maneira até sucinta, porque é bastante coisa. Você veja só. Em primeiro aspecto, essa questão de considerar o cristianismo como uma fé ocidental, sabe? A gente precisa tirar esse estigma da fé cristã, porque isso, de alguma forma, é fruto do trabalho missionário norte-americano, que foi realmente algo muito intenso, né, em anos recentes. Até porque hoje os Estados Unidos, a teologia americana, tem exportado para o mundo muito mais porcaria do que coisa que preste, né? Venhamos e convenhamos. Né? Isso é verdade. O espírito consumista do norte-americano transformou e moldou a teologia norte-americana a padrões de consumo, sabe? E o cristianismo não é consumo. O cristianismo é servir, não é ser servido. É a essência da Bíblia. Mas o que é a Bíblia, né? Para que é a Bíblia? Né? A Bíblia serve para estar aberta no Salmo 91. Só isso. O cristianismo, na verdade, surgiu no Oriente e não no Ocidente. Sim. O cristianismo é uma religião oriental, sabe? Mas é que o número de cristãos hoje estão mais concentrados no Ocidente do que no Oriente. Em termos, né, cara? Porque assim, eu não tenho estatística precisa, né? Eu não posso realmente afirmar coisas nesse sentido. É claro que no Ocidente nós temos muito mais cristãos, mas eu tenho até um temor dentro de mim que eu acho que no Ocidente nós estamos com muito mais cristãos confessionais do que praticantes. Não, sim, eu digo por questões estatísticas, né? Porque aí entram todas as igrejas que se dizem cristãs. Acabam entrando, igrejas católicas, adventistas e qualquer outra que se diga cristã é considerada estatisticamente cristã nesse ponto. Então você veja só, o cristianismo, na verdade, ele é uma fé universal. Você veja só, pegando como próprio exemplo a questão que ele colocou sobre o islamismo. O islamismo, ele tem um ponto exclusivista dentro dele, no que diz respeito à própria revelação do Corão, da literatura básica, né, o texto-chave dentro da religião muçulmana, dentro do Islã. Que afirma-se que a pureza da leitura do texto do Corão precisa ser feita na própria língua árabe, na sua própria língua mãe, tá? Ou seja, qualquer outra língua, qualquer outra tradução, ela dessacraliza, ou seja, não faz com que o texto seja tão sagrado quanto ele na verdade é. Já o texto cristão, ou seja, a Bíblia Sagrada, o que a gente vê nos movimentos missionários é que o texto, na verdade, ele seja traduzido para o contexto onde a pessoa vive e que ele chegue naquele... Você não puxa a pessoa no contexto onde ela está vivendo, na língua onde ela está vivendo, e não obriga ela a entender hebraico e grego para que ela possa ter acesso ao texto sagrado da fé cristã. Embora uma época era obrigado a saber latim, né? Não tem nada a ver com os originais. Exatamente. Dogmática católica, né? Religião, né? Isso aí é parâmetro humano, incrustado dentro do cristianismo verdadeiro. E daí, a gente se depara com algumas coisas no que diz respeito, então, puxa, né? Por que então o cristianismo é verdadeiro e é evidente que aquilo que não seja cristianismo fica devendo nessa questão. Quando a gente toma uma afirmação de verdade, quando nós fazemos uma afirmação de verdade, por si só isso se torna algo exclusivista. Ao afirmar as palavras do próprio Senhor a respeito daquilo que ele disse,
nós estamos, na verdade, reafirmando aquilo que Jesus disse. Então você veja só, nós pegamos pelo contexto bíblico, por aquilo que está revelado dentro das Escrituras, a revelação de Deus para a humanidade, que existe um meio de se chegar até a presença de Deus. O que é que distingue, então, o cristianismo de todos os outros credos que existem no mundo? Enquanto as outras religiões, elas são a busca do homem para encontrar Deus, o cristianismo, ele é o quê? É a busca de Deus ao encontro do homem. Porque foi Deus que, se fazendo carne, ou seja, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade Divina, se fazendo carne para vir de encontro ao homem. E Jesus, ele é o grande elo de toda essa cadeia. É a chave da coisa, é o caminho, é a verdade, é a vida. Por quê? Existe algo que nós precisamos entender no que diz respeito à relação homem com Deus. O pecado nos separa de Deus. E nós precisamos, então, de um meio para poder cultuar a Deus. Nós temos uma sequência, gente, que precisa ser respeitada. É necessário redenção para que seja justificado, para que se preste culto. Então, quem foi que nos redimiu? Deus. Através de Jesus. Ou seja, o sangue de Cristo espargido no Calvário nos trouxe redenção. Tá? Esta redenção nos faz justos diante de Deus, porque o nosso pecado nos separa de Deus. Então eu não posso buscar a Deus sem ter a redenção de Cristo. Logo eu não posso prestar culto diante de Deus sem eu estar justificado. Então não tem como se chegar a Deus sem respeitar isso. Logo, por força desta cadeia, dessa sequência de coisas que aconteceram e que historicamente, enfim, apesar de tantas críticas surgirem por aí afora, né, nos nossos dias, historicamente existe, e isso é tema para outro podcast até, documentos e registros a centenas e até aos milhares, falando a respeito das provas e das evidências de que Jesus realmente esteve na Terra e morreu. Ou seja, existe comprovação do Jesus histórico. O Jesus histórico é o mesmo Jesus da fé. Logo, o que faz o cristianismo, então, diferente de tudo, é a pessoa bendita de Jesus. É aquilo que ele fez para que nós pudéssemos ter relacionamento com Deus. É isso que faz o cristianismo diferente. Toda religião, em si mesma, ela está correta. Em si mesma, certo. Em si mesma ela está correta. Seja qual for, em si mesma, nos argumentos dela, fechado nela, os dogmas dela são 100% corretos. Mas e aí? Nesse confronto que você tem entre dogmas distintos, você tem um que confronta o outro e fala, o meu tá certo, o seu não tá certo. Tá. Aonde entra o cristianismo nesse ponto de poder mostrar assim, o cristianismo realmente é o caminho correto? Tá. Onde entra isso? Cara, assim, sem querer jogar confete em cima da coisa, né? Ou, puxa, como é que eu não vou falar isso, né? Eu sou um sujeito completamente fascinado pela fé cristã. Completamente, sabe? Pela estrutura que a fé cristã tem e pela forma realmente como isso é demonstrado. Quando eu falo em fé cristã, eu não tô falando, sabe, gente, de religião, esse negócio bitolado que às vezes pode soar. É aquilo que é derivado da pessoa de Cristo, aquilo que a nossa fé desenvolve em cima da pessoa de Cristo. Como você falou, em si própria, cada religião é verdadeira. Ela vai puxar afirmações para dentro de si mesma que vão dizer que ela é verdade. Agora, quando eu olho para a estrutura, para a cosmovisão cristã, eu percebo coisas essenciais que mostram realmente o cristianismo como algo muito especial. O que distinguiria, então, o cristianismo dos demais credos? Por exemplo, quando a gente fala a respeito de origem das coisas, o budismo, em si mesmo, ele é uma religião meio que sem Deus, sabe? É um negócio meio estranho, porque Buda, né, Siddhartha Gautama, o iluminado do budismo, é o ícone máximo dentro do budismo. Então, você não enxerga um Deus dentro do budismo, uma figura divina, né? Aonde que está, então, parando para pensar dentro desse aspecto, o significado da origem dentro do budismo é algo que fica um pouco vago. Se não existe um Deus. Quando a gente olha para dentro da fé cristã, nós vemos o quê? A origem de todas as coisas se remetem a Deus. Ou seja, o foco é a pessoa de Deus. Então isso é um padrão de origem. Quando a gente para pensar a respeito de significado de fé, o significado dentro da fé cristã é algo realmente muito presente, porque a experiência pessoal que o Espírito Santo traz para dentro do coração da pessoa que realmente está chamada a isso, está realmente aberta à questão de fé, despertada pelo Espírito, ela enxerga todo um significado de vida da sua vivência para com Deus. Fazendo um traço de comparação, quando você pega, por exemplo, uma pessoa que está centrada dentro do próprio hinduísmo, uma religião que tem uma variedade, um panteão tão grande de deuses, que você percebe que a existência ela fica meio sem significado. Ou seja, a pessoa que é de uma casta baixa, o significado da vida dela é ser aquilo e aceitar ser aquilo e aguardar por uma reencarnação onde ela possa, de repente, estar num patamar melhor, numa casta superior. Agora, o cristianismo traz como significado de vida o quê? Que todos podem realmente ter um relacionamento com Deus e que toda a humanidade pode se achegar a Deus através da pessoa de Cristo. Então, é algo que existe significado, é algo que tem uma lei moral, ou seja, aquilo que padroniza aquilo que é bom ou ruim, e daqui a pouco a gente até vai falar sobre isso, é Deus. E, por fim, a questão de destino. Qual que é o destino,
então de estar aqui é ser diluído numa sopa cósmica, ou seja, alcançar o nirvana e ser diluído com o todo? É ficar reencarnando eternamente até se libertar de alguma coisa? Ou é, com todo respeito, né? Ou é se explodir com um colete de bombas aí pra poder encontrar um paraíso com virgens? Não é isso. O destino é ter, então, uma eternidade com Deus. Então você percebe que Deus é o cerne, não é o homem, não é a sua praxis religiosa. O cerne é Deus. Deus é a origem, Deus é o significado, Deus é o legislador moral e Deus é o destino. Então, na minha ótica, né, é evidente, eu sou cristão e isso me fascina, mas enxergar isso, enxergar essa maneira como o cristianismo é e como a fé cristã se apresenta, pra mim é algo de relevância muito grande. E com relação às boas obras, né, João? Porque a gente tem esse paradigma aí, né? Tem gente que acha que boas obras só têm valor se forem feitas por cristãos, né? Mas se a gente pensar na vida das pessoas que estão sendo transformadas pelas obras de alguém, sei lá, alguém que não crê em Cristo, mas assim, né? A gente vê lá todo aquele problema no Rio de Janeiro, das chuvas lá e tal. Não são só cristãos fazendo aquilo, eu acho que assim, mesmo nem a maioria é cristão, né? Eu acredito. Tem muita gente que talvez nem crê em Deus, está fazendo obras e está mudando a vida daquelas pessoas, né? Que obras têm valor? Como é que Deus enxerga essas obras? Como é que você vê isso? Tá, você veja só, eu acho que a questão das boas obras, e na verdade não sou nem eu que acho, mas falando sobre um prisma cristão, porque é aquilo que a Escritura mostra. Em síntese, o cristão, ele não faz boas obras para ser salvo, né? O cristão faz boas obras porque ele é salvo. O amor de Deus em nosso coração nos leva às boas obras, né? E já tem algumas piadinhas por aí, né? Quem sabe algum amigo ateu aí vai ouvir esse podcast falando a respeito disso aí. Esse tem Deus no coração. Eu vi uma charge essa semana, muito de mau gosto, diga-se de passagem. Esse vai doar toda a sua fortuna, não tem Deus no coração, sabe? Esse, aí pega um pastor corrupto qualquer aí e fala, esse não fez nada pelas pessoas. Tem Deus no coração, sabe? Então esse tipo de coisa assim é de um mau gosto extremo, né? Na verdade, isso daí foi tema de uma propaganda que estava querendo ser feita aqui no Brasil. As empresas de ônibus era Busdoor. E as empresas não aceitaram esse tipo de propaganda, mostrando pessoas que eram cristãs, como Hitler, e a missa, mas matou milhões de pessoas. Então assim... mostrando pessoas. Pega-se por um péssimo exemplo e se generaliza, né? Por alguns péssimos exemplos. Infelizmente não temos só um péssimo exemplo. Vários, né? Mas enfim, no meio do trigo tem joio, né, gente? A gente sabe disso. E olha só, o aspecto da boa obra, a gente precisa entender o seguinte: existe, dentro do contexto teológico, até um argumento mesmo, dentro da própria apologética, que fala a respeito da questão do padrão moral que todo ser humano tem dentro de si próprio. Quando a gente enxerga as pessoas fazendo isso, é evidente que a gente define isso como algo bom, tá? Mesmo se elas não sejam cristãs, a gente define isso como algo bom. A própria vivência de qualquer ser humano que seja, quantos de nós, na verdade, talvez você já tenha até tido essa experiência, Paulinho, Juliano, quem tá nos ouvindo, você tá compartilhando o amor de Deus com uma pessoa e ela fala assim, não, eu não preciso disso aí não. Por que não? Não, porque eu sou boa, eu nunca matei, eu nunca roubei. Né? Então, argumento clássico, tá? Ótimo, você pode estar se considerando uma pessoa boa, porque você está definindo esse padrão de ser bom para si mesmo. Então, diante de Hitler, por exemplo, todos nós somos bons. Ótimo. Eu, você, Paulinho, Juliano, se colocar Hitler do nosso lado e a gente, pode transformar em estátua, né? Porque já virou santo. Misericórdia. Que isso, gente? Firmeza. Porque daí já é realmente uma pessoa ótima, boa. O que eu vejo nisso daí é o seguinte, nessa questão de ser bom ou de não ser bom, é o foco de onde provém essa bondade. Exatamente. Porque, assim, muitas pessoas fazem boas obras, mas são obras de justiça própria. O foco é si mesmo. É si mesmo. Não é glorificar Deus. Sim. Eu acho que esse é o principal ponto de distinção. Porque Deus abomina tanto a injustiça quanto a justiça própria. Porque não tem proveito nenhum pra Deus. Quando você não faz pra glorificar Deus, fica sem propósito. Tanto faz. O que acontece? As pessoas que estão lá no Rio de Janeiro sofrendo, elas estão tendo um respaldo de pessoas cristãs que estão fazendo isso pra glória de Deus, de pessoas cristãs que estão fazendo isso pra benefício próprio, pra aliviar o peso moral, e de pessoas que não são cristãs também. Vai ter o proveito. Claro que vai. Um prato de comida, se for do melhor cristão ou do pior ateu, ou seja o que for, é um prato de comida, vai alimentar a pessoa. A questão é quem faz. Tem uma passagem aqui interessante em Efésios que fala o seguinte, Efésios 2:8 até 10. Porque pela graça sois salvos,
salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura tua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais antes preparou para que andássemos nela. Eu percebo assim, geralmente as pessoas falam só sobre Efésios 2, 8 e 9, que fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso é dom de Deus e que não vem das obras. Mas o versículo 10 é muito importante, porque ele fala que todas as boas obras que nós vamos caminhar já foram preparadas antes por Deus. A diferença é, se nós caminhamos nessas boas obras que Deus preparou, nós estamos fazendo a vontade de Deus, exaltando o nome dele, glorificando o nome dele. Se não, nós estamos fazendo boas obras simplesmente para que a nossa consciência seja preenchida e para que nós nos achemos bons. Era mais ou menos nisso que eu tava raciocinando agora há pouco com vocês. Sim. Você veja só, eu não quero ser mal entendido nessa hora, sabe? Porque às vezes as pessoas podem achar assim, puxa vida, esses três aí, eles não têm coração, né? Eles estão dizendo que aquilo que uma pessoa, então, que não é cristã tá fazendo pelo próximo, não tem valor. Não é isso, gente. Por favor, né? Não é isso que a gente disse e não é isso que nós estamos dizendo. Tem o seu valor e que bom seria se todos os seres humanos do mundo realmente se amassem e estendessem sua mão pro próximo e fizessem aquilo que sabe que tem que ser feito. Porque pra vida do próximo faz toda a diferença. Não importa Claro se que for faz. um cristão, se for um agnóstico. Ou não cristão, né? sabe? Isso nessa hora, né? É a questão que tem que ser feita e todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe? Eu sempre defendo isso com as pessoas que eu tenho convívio, sabe? Gente, a gente sabe o que tem que fazer. Sabe? Ninguém precisa ficar chovendo no molhado. É hora de falar menos e fazer mais. Isso que é a verdade. Então, quando a gente tava falando sobre essa questão do padrão do ser bom, do fazer aquilo que é bom, e que muita gente usa isso, então, como um parâmetro de justificativa, que tipo de parâmetro para afirmar que são boas ou então que não são pessoas más? É justamente um parâmetro próprio, ou seja, diante de Hitler, diante de Stalin, né? Diante lá daquele maluco, daquele ditador da Coreia do Norte, diante de Hugo Chávez, eu sou bom. De Ahmadinejad. Eu sou, nossa, gente, eu sou ótimo. Alguma coisa parecida com isso. Não, mas tem uma coisa mais próxima. Diante do meu vizinho, eu sou melhor que ele também. Sim. Porque as pessoas não pegam, às vezes, um conceito tão assim. Todo mundo vai se achar melhor que Hitler, mas, poxa, meu vizinho briga com a esposa, eu não brigo. Então, diante dele, então eu sou melhor que eu ele. sou bom, ótimo. Põe um par de asa e vai pro céu, sabe? Porque, na verdade, gente, o negócio é muito mais sério do que essa poça de água rasa que se pisa. Porque o negócio é o seguinte, o padrão de ser bom, o padrão moral, sabe, gente, por favor, não me venha de balela. Não, a humanidade, na sua evolução, ela foi desenvolvendo o padrão de moralidade. Balela, sabe? O padrão de moralidade é Deus que imputou no coração das pessoas. Sim. O padrão de moralidade, sabe, você dizer assim que algo é bom ou é mal. De onde que surge esse parâmetro? É de uma combinação de qualquer birosca lá no meio do mar. O ser humano surgiu depois de bilhões de anos e evoluiu, e hoje ele tem um padrão moral. Para com isso. O padrão de moralidade, quem foi que colocou no coração do ser humano é Deus. E nós temos que nos colocar diante do padrão de moralidade e de bom de Deus, e não das outras pessoas que a gente sabe que são pessoas ruins. Então, a verdade é a seguinte, eu, João, você, Paulinho, Juliano, e quem quer mais aonde essa mensagem chegue, diante de Deus, nós podemos nos considerar como pessoas boas? Pois é, né? Diante... Quando muda o parâmetro de comparação, né? A régua, a medida não é a minha medida, a medida não é a sua medida, a medida não é o meu vizinho, a medida é Deus. Eu tenho que me apresentar diante da régua de Deus. Então, quando eu me coloco diante da régua de Deus, eu posso dizer que eu sou uma pessoa boa? Negativo. As minhas obras são como trapos de imundície. Eu sou uma pessoa temperamental. Eu faço coisas que podem magoar os outros. Eu posso fazer coisas, tomar medidas que realmente possam não dar um bom testemunho, né? Não sejamos hipócritas. Todos nós temos um dia mau. Quem nunca teve, né? O padrão de Deus é interessante, né, cara? Porque o padrão que ele coloca, sede santos como eu sou santo. Impossível. Deus coloca isso e depois ele diz o seguinte na Bíblia, que não há um justo sequer, um só. E nós só somos justos, nós só temos uma moral correta, baseada na justiça, porque nós somos justificados por Cristo. Só pra ninguém vir trollando a gente aí, o versículo é sede santos porque eu sou santo, mas no fim significa, acho que é a mesma coisa, né? Como eu sou santo, né? Deus tá querendo o mesmo padrão de santidade que ele tem. Sim. Agora você veja, o que foi que a gente falou alguns minutos atrás, Juliano? Nós não podemos nos justificar diante de Deus. Com certeza. O elo de Cristo é o elo que fecha a corrente. É a redenção que nos faz justos e nos faz ter condição de se achegar a Deus. E é isso que é a beleza, então, que particularmente eu consigo enxergar na fé cristã e que faz toda a diferença. O que faz a diferença na fé cristã é Jesus. É a pessoa de Jesus. Sim. Porque vocês vejam só, existem gamas e gamas de Jesuses por aí, né? Com certeza. Até um pessoal que de alguns outros sites, alguns blogs, traçam Jesus, né? A grafia Jesus, com G-I-Z-U-Z, Jesus. Porque é um Jesus
genérico, né? Existem Jesuses por aí. Tem até o Jesus Luz, né? Tomara que um dia ele encontre a luz, né? Pois é. Que ele possa caminhar na luz. Esse é o diferencial de todas as coisas. Esse é o diferencial, é Jesus. Fica a dica do Pod 114 com a esposinha aqui dando o seu ar da graça nesse programa também. Olha só, fica a dica que tá cult hoje, tá muito cult. Esse programa tá muito legal e não tinha um livro mais adequado para indicar do que os Ensaios Apologéticos da editora Agnus, que tem 3 autores. Essa eu quero ver. Quais são os autores? O Francis Beckwith, o William Craig e o J.P. Moreland. Eu espero que você tenha lido certo. Apologética é um tema muito recorrente aqui, e esse livro é quase que a bíblia da apologética, né? Só que assim, não tem como a gente recomendar um livro que a gente não leu, mas nós temos 2 pessoas participantes do podcast que leram ou estão lendo, né? Que no caso a Sara e o próprio João Rodrigo, que participa desse programa aqui com a gente. Ah, é verdade. Olha o que a Sara disse. Ainda não terminei de ler porque ele é emprestado e tem uma capa dura que eu não quero fazer nem o mínimo estrago. Acho que a pessoa fica mais informada só de encostar nele. Tem cara de livro de estudiosos, trata de temas como a veracidade do cristianismo, a existência de Deus, os milagres, o problema do mal, estudos de Darwin, desafios da fé cristã, dentre outros assuntos. E o João Rodrigo, esse comentário dele eu fui buscar lá na seção resenha de livros de irmãos.com, ele inseriu esse livro. Apareça você lá na seção de resenha também, viu? Muito antes da Agnus patrocinar o nosso programa aqui, olha o que ele comentou. Esse livro é maravilhoso, sem exagero, é realmente muito bom. A forma como os autores destrincham temas difíceis e polêmicos é cativante. Esse livro não pode faltar na estante de alunos universitários que se deparam dia a dia com lutas no campus. Se você é universitário cristão e sofre com ataques filosóficos, pós-modernistas e céticos, esta é a obra. Vale a pena, vale mesmo. Não, e digo mais, não é só universitário que está sofrendo ataque. Eu acho que hoje em dia, todos nós sofremos ataques filosóficos. É no trabalho, é na família. Então, assim, para você firmar a sua fé, tenha ensaios apologéticos. Leia a Bíblia, claro, em primeiro lugar. E acompanhe também o livro Ensaios Apologéticos da editora Agnus. Clica no link, tem o banner aí no post. E entre lá na resenha e deixa seu comentário. Sabe o que mais me intriga, assim, o que não consegue entrar na minha mente e no meu coração? A coisa parece tão óbvia e tão simples de se compreender, né? Por que tantas pessoas rejeitam essa verdade? Uma coisa tão viva, né? E pelo menos no nosso coração queima tão forte. Por que as pessoas não conseguem entender com a mesma ótica que a gente entende, com o mesmo olho, com o mesmo coração que a gente tem para essa palavra da verdade, que é Jesus Cristo encarnado, morrendo por nós e fazendo o que nós fôssemos aceitos pelos padrões de Deus, né? Por que será que isso é tão difícil de ser compreendido? Na verdade, porque é difícil mesmo, Paulinho. Pra gente é fácil porque nós temos a revelação do Espírito Santo, que é a fonte desse entendimento. Ninguém consegue pela própria mente compreender e receber isso. Ninguém consegue pela própria mente simplesmente crer no que Jesus fez, crer que Jesus morreu por nós. Pode até entender, leu a Bíblia, legal, eu entendi, a história conta isso. Mas crer e ter a fé que eu sou pecador e tudo que eu fiz e tudo que eu faço, nada do que eu fiz eu posso pagar por isso, mas alguém já pagou isso por mim. Isso você pode ter um entendimento mental, mas para ficar fácil tem que ter a revelação do Espírito Santo, porque isso fica impregnado na gente de uma tal forma que é impossível de você ir contra isso. Ainda que pessoas falem contra, ainda que você não tenha argumento para defender o que você crê, você não deixa de crer, porque não é um entendimento mental, é uma revelação espiritual. Apesar da fé se basear em alguns aspectos sólidos, concretos, né, que a gente consegue provar historicamente, chega um ponto que ela se torna simplesmente espiritual, né? Exato. E é esse o ponto. Eu posso provar as questões da minha fé sobre o que eu criei e o que aconteceu. Eu posso provar diversas coisas. Mas tem um ponto que é só fé. A razão chega. Nós precisamos... Pedro nos exorta isso. Porque nós temos uma fé sóbria. Fé sóbria não é simplesmente uma fé racional. Porque tem um ponto que a razão não chega. Isso. E esse é o ponto que delimita
exatamente essa questão de fé, a questão de entrega e a questão de revelação. Porque se a nossa fé está baseada só na razão, ela não é fé. É verdade. Acho que a palavra nem é fé. Quando eu disse que a gente pode provar com coisas sólidas e concretas, não é aí que entra a fé. A fé vai entrar exatamente quando a gente pensar no que não se pode ver, né? Na coisa que se espera, né? Como diz lá em Hebreus. Isso. Às vezes a gente fica assim, trabalhando nas questões de apologética, tem que ter cuidado, sabe, gente? Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo e que têm realmente um interesse muito grande por essa área da teologia, e até tenho eu mesmo no meu coração o sonho de que, quem dera, né, se dentro de cada igreja evangélica que existe nesse nosso Brasilzão aí, tivesse realmente lá, sabe, 1, 2, 3 crentes que estivessem motivados a esse labor teológico, sabe? Porque é algo que realmente se torna importante para a igreja local, gerando maturidade nas pessoas, gerando o testemunho, o compartilhar dessas coisas, ajudando com que as outras pessoas cresçam nesses fundamentos. Tem um cuidado muito grande de não querer racionalizar tudo, porque assim, hoje a gente ouve muita coisa nesse seguinte sentido, né? O neo-ateísmo, ele tem militado de uma maneira muito severa contra as religiões e de um modo especial contra o cristianismo, sabe, gente? Isso aí não é brincadeira. Esse lance aí desses busdoor, também outdoor, sabe, mídia de rádio, ou seja lá onde for, sites, blogs, 1000 hoje na internet de militantes neo-ateus, militando contra o cristianismo, e muitas vezes a gente vê coisas assim do tipo, olha, me prova que Deus existe, me prova isso, me prova aquilo. O legal é Padre Quevedo que tá falando, me prova. O legal é a desafinadinha da voz do João, me prova. Cara, sabe, você vê esse negócio, e assim, gente, então me prova que Deus não existe, me prova que Deus não existe, por Deus, pelo amor de Deus. Deus não é brinquedo, Deus não é um elemento químico que você põe num tubo de ensaio e prova ou não prova que ele existe. Isso ninguém vai conseguir jamais provar através de métodos empíricos, ou seja, através de situações tangíveis, que Deus existe. Eu não vou pôr Deus num tubo de ensaio e vou chegar para um cientista cético e vou dizer para ele, ó, Deus está aqui dentro. Porque não está, sabe? É transcendente isso. E o que acontece? É uma matéria de fé. O elemento da fé gerada pelo Espírito Santo é algo que você não prova com fatos. O que a gente mostra através da apologética, o que a gente tenta fazer humildemente para a glória de Deus? É mostrar através de evidências, de pontos e de raciocínios, que é o elemento da razão, que o cristianismo é racional e ele tem sim elementos racionais. Agora, no ponto que diz respeito ao convencimento, eu não posso convencer uma pessoa que não crê de crer. Eu prego para ela, eu falo para ela, eu mostro os parâmetros que servem como sustentáculo da minha fé. Agora, o convencimento quem gera é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Fica a grande questão assim, puxa, se Jesus é tão maravilhoso assim como esses camaradas estão falando, se Jesus é o cerne, é o centro de tudo isso que esses 3 malucos estão falando até agora, por que tem tanta gente, como você mesmo falou, que rejeita, que não quer saber e coisa assim? Camarada, o que a gente já ouviu por aí afora? De pessoas que dizem assim, puxa, eu até gostaria de ser cristão, mas eu vou ter que parar de fazer tal coisa, então eu não quero, sabe? É até bonito, sabe, a igreja, né? O louvor, o pastor pregando, nossa, que palavra bonita. Mas eu vou ter que parar de fazer tal coisa? Eu vou ter que parar de ver minha pornografiazinha semanal no meu computador? Eu vou ter que parar de fazer isso, vou ter que parar de fazer aquilo? Por quê, gente? Porque o cristianismo, do contrário do que a gente vê por aí, sabe, gente, não é religião do status, não é religião do egocentrismo, da moda, ou coisa do gênero. Gente, o cristianismo é a religião da morte. Cristo nos chama para morrer para si próprio e viver para Ele. Quem está disposto nos dias de hoje a morrer para si próprio para viver para Cristo? Os cristãos estão dispostos? Os cristãos estão dispostos a fazer isso? E aqueles que estão fora, estão realmente dispostos a enfrentar isso, a essa mudança, sabe? A ter esse impacto nas suas vidas, né? Porque a gente vê, assim, os aspectos espiritualistas, né? Bonitos. Olha, você pode praticar a sua religião das 3 da tarde às 6. E daí depois você acende meia dúzia de vela e a coisa fica resolvida e vai viver a tua vida. O cristianismo significa o quê? Uma mudança, uma metanoia completa. Eu mudo a minha vida pelo poder que o Espírito Santo traz do convencimento do pecado e de que realmente este é o caminho da verdade e que não existe um outro caminho ou uma outra solução ou um outro jeito de se chegar a Deus se não for através de Cristo Jesus. Uma experiência que eu já tive com relação a isso, pessoas que eu tava discipulando chegou e perguntou pra mim, mas pra ir na sua igreja eu preciso de parar de beber? Falei, não. Você me olhou assustada. Mas como assim, não? Falei, não. Falou assim, eu mesmo tomo muitas, né? Eu tomo todas. Eu falei assim, Deus vai te trazer esse convencimento. Sim. Deus quer
que você não seja um alcoólatra. Deus quer que você deixe a bebida. Mas eu não posso te colocar isso como regra. Não é uma regrinha pra entrar nesse clube. Deus vai te trazer esse convencimento e ele vai trazer à medida que você entregar a sua vida pra ele. O que eu percebo que acontece é o seguinte, como o João tava falando, a pessoa via pornografia no trabalho. O pessoal distribui e-mail lá e tem foto de mulher pelada e o pessoal olha e de repente no lugar que só tem homem assim, um comenta com o outro. O cara passa a participar de uma igreja, ele começa a abrir o e-mail dele só em casa. E na empresa ele não abre mais, mas ele vê a mesma coisa. Exatamente. Porque ele quis só ter uma mudança de comportamento externa, que não reflete o interior dele. É um começo. É um começo. Não falo assim, então, enquanto você não parar, continua fazendo. Não, é um começo. Mas o principal é o convencimento do Espírito Santo de que aquilo, ainda que te instigue, ainda que te dê vontade de ver, que há algo mais importante e que você decide, eu vou abrir mão disso porque tem algo mais importante. E eu só vou entender esse algo mais importante se tiver a revelação. Se não, é só um jogo de mente. É verdade. E agora você veja só, né? Concluindo aí um raciocínio em cima de tudo isso, né? A gente falou sobre tanta coisa, sobre significado, origem, né? A parábola do elefante, essa do elefantinho aí eu tô fora, hein, gente? Tá? Sacanagem comigo. E coisas são palavras bonitas, né? Puxa, olha só, eles falam sobre coisas assim, assado. Aonde que a gente quer chegar com tudo isso e, enfim, é apontar para o caminho, remover obstáculos, tarefa apologética, né? Remover obstáculos que impedem com que a pessoa se chegue a Deus. Sim. E você veja, a palavra de Deus, sabe, eu não quero ficar aqui sendo uma metralhadora giratória de versículos, né? Não vou ficar citando um monte de versículo bíblico aqui, mas em suma, em essência, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que dá para achar Deus? Dá para achar Deus. Deus está longe ou está perto? Deus está perto. Sabe, Paulo, quando estava discutindo com os atenienses, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ele fala, olha, Deus não está longe, Deus está perto. Sabe? Jeremias vai falar sobre o quê? Busque ele e você vai achar ele se você buscar de todo o teu coração. Lá em Jeremias capítulo 29. Sim. E em João 14 tem algo que realmente, né, no versículo 6 de João 14 fala sobre a questão de Jesus ser realmente o caminho, a verdade e a vida, mas tem algo que realmente me deixa muito fascinado nesse capítulo, que é o versículo 19, quando Jesus fala, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis. A ressurreição de Cristo nos faz vivos, ainda nesse corpo, é evidente, mas porém é a esperança do porvir. E o que a gente mais espera é que todas essas palavras que a gente falou aqui, enfim, tudo isso que a gente raciocinou, tudo isso que a gente falou, buscando, é evidente, com respeito, a gente respeita as pessoas que creem de uma maneira diferente, mas é tentando levar o alerta de que realmente é em Cristo que reside a nossa esperança, é Cristo que é a razão de todas as coisas, e a gente espera que todas as pessoas que estejam ouvindo isso aí possam realmente se achegar a Cristo. Excelente! Eu acho que, sim, deu pra, né, quem não tinha ainda um contato grande com o cristianismo, com a fé cristã, deu pra entender um pouco disso, mas podem ter surgido algumas dúvidas, né, pessoal? Então, assim, a gente não quer que ninguém fique com dúvida. A gente quer que você esclareça, escreva pra gente, e o João vai abrir aí o seu e-mail pra manter esse bate-papo com vocês. Então, passa aí, João, qual que é o seu e-mail? Se alguém tiver alguma dúvida qualquer sobre o que foi falado aqui, quiser esclarecer com você, pra onde escreve? Olha como é difícil o e-mail dele. Fala aí, João. É difícil, hein? O sobrenome é complicado, tá? Mas o sobrenome não está no e-mail. Que alívio, né? Que alívio. João, presta atenção e não erra. João, sem acento. J-O-A-O. João. Arroba irmãos.com. Sem acento também, sem tio também, né? Então, João, irmãos.com. Só, às vezes, a gente pede, né, um pouquinho de paciência. Pode ser que você passe seu e-mail, pode ser que demore ali um pouquinho, mas na medida aí que as coisas vão chegando, a gente vai fazer o possível, né, pra ajudar. Como eu falei agora há pouco, o objetivo sempre do nosso Ministério Apologético é ajudar as pessoas a removerem os obstáculos que impedem elas de enxergarem a Cristo. E eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos disso aí. E se você quiser pedir para o João os passinhos do elefantinho, ele manda o esquema por e-mail também. Manda tudo detalhado, sabe? Tudo detalhado. A música também eu mando.